Se você puder, então, abra sua Bíblia no livro dos Salmos. Nós leremos o Salmo de número 126. Se você puder, abra a sua Bíblia, então, no livro dos Salmos, e nós leremos o Salmo de número 126. Nós trataremos um pouco hoje sobre o tema A Alegria para os que Choram, e o título do Salmo na Nova Almeida Atualizada está Consolo para os que Choram. Esse é um salmo, um cântico de romagem ou cântico de peregrinação, e o verso 1 diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. Verso 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Feche os seus olhos, nós falaremos com o Senhor. Deus, nós estamos diante da Tua Palavra, e nós acreditamos, Pai, que ela é vida para nós. Ela renova as nossas vidas, ela transforma as nossas mentes e o nosso coração, porque é a Tua Palavra, é a verdadeira palavra para nós. Por isso, a única coisa que nós te pedimos é que o Teu Espírito Santo fique à vontade em nosso meio, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para falar nos nossos corações através dessa palavra. Não, Senhor, deixe que as minhas palavras precedam as do Senhor, mas queira falar nos nossos ouvidos e no nosso coração. Certamente nós daremos a Ti todo louvor e toda glória gerada aqui nesse lugar, em o nome de Jesus. Amém e amém. Cântico de peregrinação. Esse é um salmo que era usado pelos peregrinos enquanto eles caminhavam rumo a Jerusalém. Abraão teve uma promessa impressa, feita por Deus a ele, sobre uma terra. Ele conquistou essa terra, passou um período, e lá em José do Egito, nós vemos que por conta de uma fome tamanha naquela terra, eles desocuparam a terra que Deus havia dado e passaram a morar no Egito. Então o povo de Deus, que tinha um lugar predestinado, eles abandonam o seu lugar e passam a morar, serem forasteiros, morar no Egito. Passado 400 anos, então Deus levanta o libertador daquele povo, levanta Moisés para que ele pudesse libertar o povo. E então esse povo caminha um pouco no deserto e com as instruções de Josué, eles voltam para a terra prometida. Eles voltam para aquele lugar onde Deus havia prometido que seria do seu povo. Eles voltam para a terra onde mana leite e mel. Eles conquistam aquelas terras novamente e passam a morar naquelas terras. Deus, ele levanta uma série de governantes, uma série de reis, uma série de juízes para que alertasse o seu povo, para que o seu povo não caísse nos mesmos pecados que os fizeram caminhar por tanto tempo no deserto.
Entretanto, meus irmãos, nós lemos a palavra do Senhor e vimos que esses nossos irmãos, o povo de Deus, eles voltavam a repetir os mesmos pecados. Esse povo que tinha visto e participado, que os seus pais haviam passado tantas coisas nos pés de Deus, eles tinham atravessado o mar, eles tinham visto Deus cuidando do seu povo com comida, com sol, com calor, com frescor. Haviam visto Deus cuidando do seu povo, tirando água da rocha, mas esse povo incrédulo, eles continuavam a pecar, fazer coisas que desagradam ao Senhor. Continuavam a se dar com ídolos, continuavam a se casar com mulheres de outras regiões. Esse povo, meus irmãos, eles andavam distantes do Senhor. E passado um tempo que eles tinham voltado, regressado à terra prometida, o jugo do Senhor, a ira do Senhor se acendeu contra esse povo. Por conta de tamanhos pecados que eles cometiam, o Senhor novamente permitiu que eles fossem levados para um cativeiro. Não todos foram levados e não era um cativeiro de escravidão, como muitas vezes nós pensamos, mas os babilônicos, eles foram até Jerusalém, destruíram as cidades, levaram os povos mais ricos, os povos mais instruídos, as pessoas que tinham mais capacidade, ficando na terra apenas os mais pobres, os mais fracos, os mais humildes. E então algumas pessoas fugiram e voltaram para o Egito de novo, e aí a nação está destruída mais uma vez. O povo de Deus está disperso mais uma vez. A nação está fraca, porque os fortes foram levados para a Babilônia. Vários profetas foram levantados para profetizar para o povo que se arrependesse a respeito disso. Nós estamos falando da época de Daniel. Também Daniel com os seus amigos foram levados para a Babilônia. E lá eles ficaram presos ou ficaram em cativeiro durante 70 anos. Até que o regime, meus irmãos, mudou. E os babilônicos, eles não eram mais o maior povo, o povo mais poderoso da época. Nós assistimos à entrada do povo persa. E aí então os persas, eles dominaram a região. E o sistema de governo era diferente. Embora a providência do Senhor já havia se debruçado sobre aquele povo, o rei Ciro, ele resolve libertar então os judeus que estavam na Babilônia, e eles então podem voltar para as suas casas. E por que nós estamos falando de todas essas coisas? Porque esse salmo, meus irmãos, ele é escrito nesse contexto. É nesse contexto que esse salmo ele é escrito. O primeiro verso diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. E quando foi que o Senhor restaurou a sorte de Sião? O que o salmista ele estava olhando? Para qual fato histórico esse salmista estava olhando? Para dizer assim, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Esse salmista, meus irmãos e minhas irmãs, ele está olhando para a libertação do povo que estava cativo na Babilônia. Por isso é um salmo de peregrinação, é um povo que está um pouco disperso, é um povo que está caminhando, é um povo que está no caminho. E então o salmista diz: nossa, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Nós vamos falar um pouco sobre a alegria para os que choram. E o Salmo vai nos falar um pouco de alegria, mas o contexto vai nos dizer que essas pessoas, nesse momento, elas não tinham
um motivo aparente para se alegrar. Porque olha só que situação que eles estavam passando. Eles tinham sido libertados do exílio babilônico, mas a sua terra e o templo, tudo estava destruído. Mas ainda assim o salmista diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. Meus irmãos, nos dias de lutas, nos dias de dificuldade, dificilmente nós temos um motivo para sorrir. Às vezes nós levantamos de manhã e nós não temos um motivo evidente para sorrir. Nós acordamos de manhã ou nós passamos a viver os nossos dias e nós não temos motivos para sorrir. Esse povo, meus irmãos, eles embora estivessem sido libertos do cativeiro, eles se depararam com a cidade deles destruída. Eles se depararam com a cidade, o lugar onde Deus havia dado ao seu povo todo em ruínas. Em Lamentações nós lemos um pouco disso. Lamentações capítulo 1, versos 7 e 8 diz assim: agora que está aflita e andando sem rumo, Jerusalém se lembra de todas as coisas preciosas que teve nos tempos antigos. Ela se recorda de como o seu povo caiu nas mãos do adversário, sem que ninguém viesse socorrê-la, e de como os adversários a viram e deram risada da sua queda. Jerusalém pecou gravemente, por isso se tornou repugnante. Todos os que a honravam agora desprezam, porque viram a sua nudez. Ela também geme e se retira envergonhada. A tristeza daquele povo era muita, meus irmãos. Eles tinham muitos motivos. Entretanto, nós aprendemos com o salmista como ele fazia para se alegrar com o Senhor. E nós vemos claramente no texto que ele olhava para trás e via quantas coisas o Senhor tinha feito por eles, e por isso os deixava alegre. Nós cantamos aqui algumas vezes: contas muitas bênçãos, dizes quantas são. Se nós contarmos todas as bênçãos, nós não daremos conta de lembrar o quão bom Deus tem sido para conosco, o quão generoso Deus tem sido para mim e para você, o quão misericordioso Deus tem sido para nós. Meus irmãos, aquele salmista, ele tinha um motivo claro para se alegrar no Senhor. Ele diz que ele parado, olha só que interessante, ficamos como quem sonha. Quantas vezes nós ficamos como quem sonha? Você tem ficado muitas vezes como quem sonha? Ou você tem ficado poucas vezes como quem sonha? Às vezes eu me pego assim, com o olhar perdido, e vai passando o tempo. Quando a gente volta em si, a gente nem sabe quanto tempo é que a gente estava ali parado naquele lugar, olhando estaticamente para o nada. A nossa boca vai se enlarguecendo, os músculos parece que vão repuxando, e quando a gente se pega assim, a gente está com esse sentimento, meus irmãos, que o salmista está nos reportando. Ele diz que ao lembrar do que Deus tinha feito para Sião, ele ficava como quem sonha, e a boca se enchia de riso, e as nações reconheciam, como alguém que cutuca a gente e fala assim: ei, o que você está fazendo? Que isso? Está aí, com cara de bobo, parado. É isso que ele está dizendo aqui, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles.
E de fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. Meus irmãos, esse salmista, ele olhava para a libertação do povo. Hoje, meus irmãos, nós podemos olhar para a obra plenamente consumada. A obra de Cristo Jesus, ela foi plenamente consumada. E nós não precisamos olhar mais para a história dos nossos antepassados e dizer: a nossa boca está cheia de riso, porque nós fomos libertados do povo babilônico, ou porque nós fomos libertados do Egito. Mas hoje nós podemos olhar para trás e encher a nossa boca de riso, porque Cristo, por intermédio do seu sacrifício, nos libertou da escravidão do pecado, meus irmãos. Hoje nós não somos mais escravos do pecado, mas Cristo nos libertou e com isso proporcionou a salvação a nós. Em algumas outras oportunidades nós já vimos isso. E essa pergunta tem que ficar latente no nosso coração: quantas vezes nós temos nos alegrado pela nossa salvação, meus irmãos? Nós nos alegramos porque nós temos um carro novo, nós nos alegramos porque nós reformamos a nossa casa, porque a nossa família vai bem, nós nos alegramos num dia de festa, porque o nosso neto faz aniversário, nós nos alegramos e devemos nos alegrar com muitas coisas. Mas quando nós olhamos para nós e nos alegramos e ficamos como quem sonha, com a nossa boca cheia de riso e com júbilo, lembrando daquilo que Cristo Jesus fez por nós, favor este que nós não poderíamos alcançar por conta da nossa própria força, mas Cristo olhou para nós e mesmo imerecedores, Ele morreu no meu e no seu lugar, para que nós fôssemos libertados da força e da escravidão do pecado, e por isso recebemos então a graça da salvação. Nós temos ficado como quem sonha, porque somos salvos, porque Cristo nos salvou. Nós temos, meus irmãos, a alegria da salvação latente nos nossos corações. Quando eu digo assim: você, meu irmão, você é salvo por intermédio de Cristo Jesus, eu posso pegar você olhando assim e sorrindo, com o coração alegre e dizendo: grandes coisas o Senhor fez por nós. De fato, grandes coisas o Senhor fez, e por isso nós estamos alegres. Isso não quer dizer que aqueles irmãos eles estavam pulando desse tamanho, que a vida era só alegria, que eles só tinham motivo de cantar. E nós percebemos isso no começo do verso 4. Ele pede por restauração. No começo do verso 1, ele diz: quando ele restaurou. É uma lembrança do que havia se passado. Mas agora no verso 4 ele diz: restaura, no presente. Eles estavam novamente precisando de restauração. Só pede restauração, só pede por restauração, meus irmãos, aquele que se vê quebrado, aquele que vê as coisas todas quebradas. E é esse o contexto do salmista. A cidade estava quebrada, as pessoas elas estavam voltando para a cidade, mas ninguém queria saber do templo que foi destruído, ninguém queria saber da vida comunitária. As pessoas elas olhavam apenas para a sua própria vida e estavam construindo suas casas, as suas famílias, estavam construindo suas lojas, seus comércios. Ninguém se dava o capricho de ver as coisas do Senhor. Nós ouvimos essa história nos livros de Esdras, nós ouvimos Ageu falando a respeito disso, que o povo ele não estava nem aí para as coisas de Deus. E por isso é que nós vimos o salmista dizendo e pedindo: restaura, Senhor, mais uma vez. E aí aqui ele vai usar duas ilustrações que é interessante para nós. Ele diz: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Neguebe, meus irmãos, é um deserto ao sul de Jerusalém. Tem nada, não tem nada
é um deserto, não tem vida nenhuma. A única coisa, a única esperança daquele povo seminômade que mora por ali é a chuva nas montanhas. Então, em dado período, Deus, que é aquele que tem o poder para fazer chover, faz com que chove nos morros, nos montes, nas montanhas, e então essa água inunda aquele lugar, aqueles riachos, aqueles ribeiros que estavam trincados por conta do calor, que há muito tempo não via água, e aí então a colheita é certa, porque as pessoas elas semeiam. Mas meus irmãos, veja vocês, se é deserto, como é que a pessoa ela sai semeando aonde está seco? Como que eu te dou um recipiente com sementes e digo a você, joga aí no asfalto que essas sementes vão germinar aí. E é exatamente isso que conta para nós a segunda ilustração. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Como que a pessoa bota um sorriso no rosto para jogar a semente no leito de um rio seco? Na onde é que essa pessoa ela acha alegria para semear as suas sementes num rio seco, num lugar árido, num chão rachado, seco, que não vê água há muito tempo? E aí a gente tem a certeza que essa pessoa, ela só sai com um riso no rosto, ou ela só sai, mesmo com lágrimas, semear, porque ela tem certeza que o Deus da chuva pode mudar a história daquele lugar. O Deus que faz chover, Ele pode mudar a situação daquele lugar. E é profético, meus irmãos. O texto nos diz, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. É certo, meus irmãos, é certo, porque eles não crêem na semente, eles também não acreditam no terreno, eles também não acreditam na circunstância, eles não olham para o céu e vê uma nuvem, ou acreditam em alguma coisa que eles podem ver, mas eles acreditam no Deus que pode fazer todas as coisas. Eles acreditam, eles semeiam, porque eles acreditam no Deus que faz todas as coisas. Na primeira porção do Salmo nós vimos a alegria deles pela libertação, e agora nessa segunda parte nós vemos a expectativa pelo que Deus pode fazer nas nossas vidas. Nós devemos nos alegrar da nossa salvação, da mesma forma com que eles se alegravam pela libertação. E agora nós devemos também ter a nossa expectativa pelo que Deus pode fazer nas nossas vidas. O pedido do povo era por nova restauração. O pedido do povo era pedido daquele povo que olhava para tudo destruído e dizia: restaura, Senhor. Não tem como funcionar aqui se o Senhor não restaurar. Esse é o pedido do salmista. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. E nós olhamos para todas essas coisas e nós oramos para que Deus cumpra os seus projetos e planos nas nossas vidas. Nós olhamos para a história e vimos que o Senhor cumpriu plenamente tudo aquilo que havia prometido. E para nós que conseguimos olhar para a história da redenção de uma forma ampla e ver que o trabalho, que o favor imerecido Deus já proporcionou a nós, o que nos resta, meus irmãos, é orar dizendo: Senhor, eu quero estar com o Senhor. Senhor, eu quero gozar de uma vida com plena presença do Senhor. Nós queremos
o nosso relacionamento plenamente restaurado com o Senhor. Esse salmista olha e diz: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. E nós devemos olhar para as nossas vidas e para o plano do Senhor e dizer: Senhor, eu quero estar com o Senhor, face a face. Quero estar com o Senhor plenamente. Quero estar com o Senhor gozando de relacionamento íntimo e sem mais a presença do pecado. Meus irmãos, o Salmo termina dizendo que aqueles que semeiam chorando voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Alegria, meus irmãos, para os que choram. Certamente nós, ainda que estivermos chorando, temos motivos para nos alegrar no Senhor. O nosso motivo de alegria principal é a salvação. O Senhor te salvou. Deus, Ele te quis, mesmo você não merecendo. Deus olhou para mim e não viu nada de bom. Nada de bom eu tenho para oferecer para Ele. Ainda assim, Ele se entregou e morreu no meu e no seu lugar. E por isso, hoje eu posso dizer a você, hoje nós podemos dizer uns aos outros, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, quando Ele morreu no meu e no seu lugar, quando Ele me fez merecedor quando eu nunca poderia ser, quando Ele deu o seu Filho unigênito na cruz do Calvário para morrer em meu lugar, quando Ele pagou o preço do pecado, quando eu não poderia pagar, quando Ele me deu gratuitamente aquilo que eu não merecia, ficamos como quem sonha. Eu fiquei como quem sonha. Nossa boca, então, se enche de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dirá para nós: grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por eles, por vocês e por mim. E nós diremos, certamente, de fato, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e por isso estamos alegres. Que Deus, meus irmãos, coloque essas palavras nos nossos corações, que nós possamos todos os dias ter a chama da alegria da salvação inundando os nossos corações. Nós estamos vendo nos Salmos os nossos sentimentos, e quando nós olhamos para a alegria, ou nós queremos falar sobre a alegria, nós lembramos primeiramente de que o Senhor nos salvou, e isso é o nosso primeiro motivo de alegria. Que Deus nos ajude, meus irmãos, que Deus te ajude e me ajude a resgatar ou ter aumentado no nosso coração a alegria da salvação. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós agradecemos o Senhor, porque nós ouvimos a sua palavra. Certamente o Senhor falou conosco. Muito obrigado, porque nós não merecíamos, mas ainda assim o Senhor enche os nossos lábios de alegria, de júbilo. Muito obrigado, Pai. Ainda que os nossos olhos não possam contemplar uma alegria plena, ou motivos muitos para nos regozijarmos no Senhor, que nós possamos, Pai, nos alegrar em Ti, e ter a alegria da salvação que o Senhor promoveu para nós, quando nós não merecíamos. Faça isso, Senhor, pelos meus irmãos. Faça isso por nós, para a edificação da Tua igreja e para louvor e honra do Teu nome, é que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.